queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos. Nossa aula está começando, turminha. Vamos movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação, porque outubro. Eu não te disse, Júnior, que eu só ia voltar em outubro? É isso aí. Voltamos, turminha, voltamos. E hoje nós vamos falar de uma aula super especial, turma, dia 1º de outubro, Dia Mundial da Terceira Idade, né? E a gente vai voltar aqui nossa atenção hoje para a terceira idade, para os nossos idosos, turma. Então, hoje é um dia muito especial, nós vamos falar de qualidade de vida na terceira idade. E eu espero que vocês aprendam um pouco mais, tenham mais empatia, tenham mais conhecimento sobre essa fase, que nós também queremos chegar lá, não é verdade? Queremos, todo mundo, né? Então, assim como nós também gostaríamos, né, de chegar lá na terceira idade com saúde, com qualidade de vida, eis o momento certo de você começar a pensar no seu futuro, né? No que você deseja, em qual qualidade de vida nós estamos falando. Então, eu espero que vocês gostem da nossa aula, que participem, que interajam, tá bom? Vamos movimentar bem aqui a nossa aula de hoje. E eu já começo aqui falando, turminha. Opa, manda ver, passa. Pronto, nosso diretor técnico top das galáxias, né, Júnior, mandando aqui, passando o nosso slide, a gente vai falar sobre qualidade de vida na terceira idade. Vamos relacionar as práticas de atividades físicas e comportamentais importantes para a terceira idade. E vamos discutir, fazer resolução de questões, tá bom? E enquanto vocês participam da nossa aula, a gente vai aprender bastante. Eu quero que vocês tirem qualquer dúvida que houver. Tá bom? Pronto, muito bem. Então, turma, dia 1º de outubro é o dia do idoso, tá bom? Inclusive, turma, quero saudar aí todos os idosos, né, que vocês têm em casa, ou que vocês têm na escola, ou que vocês têm na comunidade. É muito importante que a gente saiba o quanto o idoso é importante, né, turma? Para o nosso conhecimento, para a nossa geração, para a nossa cultura, né? Sempre que possível, eu me permito aprender com o idoso tem muita coisa para ensinar. Vocês aí que são criados pelos avós, né? Que grande privilégio. Vocês que têm contato com os avós sempre, grande privilégio. Que bom, turma. Então, respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito, né? Eu sempre penso, como é bom ser ouvido, como é bom conversar, como é bom ter um tempo disponível para você se dedicar a esse momento. E o Dia do Idoso nos faz lembrar da importância desse respeito, né? O idoso que está na fila para pagar uma conta, o idoso que está na fila para receber um atendimento, o idoso que está na fila, então, que precisa se sentar, né? Que chegou e precisa se sentar, você dá a oportunidade para aquele idoso ficar lá mais confortável. Tratar com respeito, falar baixo, tratar bem, né? Diferente. Então, você precisa respeitar a pessoa idosa, tá? E é uma coisa assim que não tem preço, né, turma? É educação, é consciência. E nós vamos envelhecer, né? Vocês veem que as pessoas envelhecem. Um dia desse eu estava lembrando, né? Nossa, eu me lembro que um dia desse eu perguntava, mãe, quantos anos a senhora tem? 33. Aí eu brincava, a idade de Cristo. E aí hoje sou eu que falo isso, né? E o meu filho fala, 33, a idade de Cristo, mãe. Aí eu digo, nossa, como passou rápido, né? Dá aquela flashback na cabeça da gente, passa um filme na cabeça da gente de tantos anos se passaram e que você, né? Ainda não percebeu, não teve a percepção de que esse tempo todo já passou. Então, as formas de envelhecer são sempre diferentes. Uns envelhecem com dignidade, outros não. E isso é uma questão não bem resolvida pela sociedade, tem um significado ético.
né? Nós sabemos que muitas pessoas envelhecem e são amparadas pela família e têm o respeito da sua casa, dos seus desejos, né? Das suas vontades sendo respeitadas, sendo ouvida. E já temos outros idosos que infelizmente não. Idosos que não têm casa, idosos que não têm lar, idosos que não têm, que moram em abrigo ou que nem moram, né? Não tem onde morar. Nós sabemos que tem idosos que não têm atendimento, idosos que passam fome. Infelizmente, isso ainda não é bem resolvido, né, na nossa sociedade. Alguns procedimentos fundamentais para o trato ético com o idoso vão ser mencionadas aqui na nossa aula, tá certo? Do simples, do básico, do mais básico possível, a gente pode falar ouvi-lo com atenção, ouvi-lo com bastante atenção, atenção ao seu bem-estar, né? Garantir sua liberdade, preservando sempre a sua autonomia e a sua independência, com observância do seu estado de segurança. Observar o sigilo profissional, não expondo as questões pessoais de caráter individual do idoso, salvo quando a gravidade e a natureza do fato exigirem um procedimento contrário. O respeito às pessoas idosas exige que não sejam tratadas com preconceito e discriminação, fazendo parte também do conjunto das exigências éticas, pois a velhice faz parte do ciclo do homem, de vida do homem, portanto é um direito, antes de tudo, personalíssimo. Gente, eu coloquei aqui pontos relacionados à ética com o idoso, né? Porque a gente vê grandes momentos, situações em que o idoso é exposto para o bem e outras vezes não tanto. E a gente precisa se preocupar principalmente com o bem-estar do idoso, principalmente com a necessidade de manter esse idoso em segurança. Dentro desses pontos, turma, vocês conseguem observar, ressaltar algum exemplo do que nós fazemos no nosso dia a dia e do que nós não fazemos, do que nos falta, da situação em que nós muitas vezes deixamos de contribuir com o idoso? Eu quero que vocês coloquem aí no nosso chat. Quero que vocês participem, interajam, discutam, né? Situações aí em que a gente ajuda ou que não ajuda no trato com o idoso, tá bom? O Júnior vai deixar aí só 2 minutinhos na nossa tela, enquanto a gente compartilha essa ideia, e já já a gente está de volta.
Muito bem, turma. Então, fazendo essa reflexão do que nós fazemos e do que nós deixamos de fazer com o idoso. Ouvir com bastante atenção, turma. Ouvir com bastante atenção é um momento de respeito, em que quando o idoso fala, você deve ouvir, né? Quando a sua avó fala, quando o idoso fala, é sinal de respeito, né? A gente ouvir. Então, normalmente, nós devemos esse respeito. Dar atenção ao seu bem-estar, sempre nos preocupar em dar a prioridade, né? Então, a prioridade, o privilégio, né? A prioridade não é à toa. Nós precisamos ficar atento. Não é prioridade, não é questão de porque ele merece ou não. Ele já é um idoso, né? Ele precisa desse atendimento prioritário. Além de garantir sua liberdade, preservando sempre a sua autonomia. A maioria dos filhos costumam controlar os desejos dos idosos, né? Quando são idosos. Ah, você quer ir aonde? Não, não vá não, fique aí, deixa que eu vou fazer por você. Não, não vá não, porque isso. Não, não vá aquilo, porque a gente não pode controlar a vontade de um idoso. Ele precisa da sua autonomia, ele precisa ir na casa de um amigo, ele precisa fazer as compras, ele precisa ir na loteria, ele precisa ir no supermercado, né? Ele precisa fazer o passeio. Então, é importante que a gente dê segurança, mas que ao mesmo tempo dê autonomia e independência para que esse idoso se sinta sempre útil e capaz daquilo que ele vai fazer. Observar o sigilo profissional, turma, isso aqui é relacionado àquela pessoa que trabalha no atendimento com o idoso, né? Que não faça comentários, que não faça fotos, vídeos, que não mostre para ninguém, né, sobre aquele idoso, ou fale sobre aquele idoso que conhece só porque conhece, né? A gente precisa ter ética e não sair por aí falando das intimidades, né, ou de outras situações relacionadas ao atendimento com o idoso. O respeito às pessoas idosas exige que não sejam tratadas com preconceito e discriminação. Por quê? O idoso ele também precisa trabalhar. O idoso ele também precisa de um ofício, de uma utilidade, se sentir presente, participativo. E nós precisamos também dar essa oportunidade para que ele viva isso, né, mesmo na velhice. Respeitar a história de vida do idoso, no qual está presente a sua contribuição com a sociedade. O idoso é um ser que possui direitos e deveres de cidadania construídos ao longo da sua vida, né? Então, turma, muitas vezes a gente acaba desprezando, né? Acontece bastante, um exemplo que acontece bastante é quando nasce uma criança. Aí a sogra ou a idosa quer dar uma ajuda, né? Aí faz o comentário: olha, quando você for lavar as fraldas, você não coloca nada com perfume, né? Ou faz assim, ou cuida dessa forma. E aí o que a mãe faz? Ah, isso é bobagem. Ah, isso é coisa de idoso, isso não faz mais assim não. Né? Começa a desprezar coisas simples que fizeram parte, né, da história do idoso, que o idoso já sabe que é o melhor se fazer, né? Um chazinho para você tomar, uma coisas simples, banais do nosso dia a dia, da nossa rotina, que muitas vezes são desprezadas, mas o idoso ele tem suas razões, né? E é importante também essa contribuição que ele faz, da gente poder ouvir e avaliar se não é que seja o mais correto. Além de respeitar os desejos, além de respeitar os valores intrínsecos de sua vida, respeitar os seus interesses e conhecer o direito dos idosos, né? Gente, tem muito idoso que ficou viúvo ou viúva e tem total direito de viver, continuar vivendo, né? E aí, em outro momento, a gente até falou aqui, chegou a falar sobre as vontades de o idoso se relacionar com alguém. E você, filho ou filha, achar aquilo
pejorativo. Não, não pode, não. Mas o idoso, ele também tem direito. Ele também precisa dessa autonomia, ele também tem seus desejos, tem seus interesses. E ele precisa continuar vivendo, né? A gente precisa respeitar tudo isso. Se ele deseja se relacionar, se ele deseja conhecer alguém, se ele deseja fazer uma viagem para longe ou morar onde quiser, também precisa ser respeitado. Ter interesse de conhecer e acompanhar, na medida do possível, o desenvolvimento das políticas públicas para os idosos, né? E aí sempre tem políticas públicas, sempre tem direitos dos idosos que precisam estar sendo lembrados à população, né? Que você tomar cartão, tomar o dinheiro do idoso é crime, não pode, né? Manter o idoso em cárcere privado, precisando de coisas para sobreviver, né? Para viver, é crime. Deixar o idoso sem receber esse atendimento prioritário é crime. Então, tem muitas coisas relacionadas à vida do idoso que também vão estar conectadas à sua qualidade de vida, né? Como também a promoção de atividades que vão proporcionar essa qualidade de vida ao idoso. Digamos, promover uma turma de atividade física para que o idoso participe. Promover uma aula de dança, uma aula de ginástica, ou uma hidroginástica, ou uma aula de pintura, ou fazer com que esse idoso participe de atividades como assistir um teatro com uma entrada mais barata ou gratuita, né? Como também tem a passagem livre nos veículos, nos transportes públicos. Enfim, compreender o que é a velhice e o envelhecimento. Turma, vocês sabem a diferença entre velhice e envelhecimento? Vocês sabem o que é? Assim como também há uma grande diferença entre velho e idoso. Vocês sabem qual é a diferença? Vocês já pararam para pensar? Qual é a diferença de velhice e envelhecimento? E qual a diferença entre velho e idoso? O que vocês acham? Tem diferença? E aí, turma? É hora de vocês participarem, tá bom? Quero deixar aí um tempinho para ouvir essa discussão entre vocês, para que vocês pesquisem, interajam, movimentem aqui o nosso canal, tá bom? Qual é a diferença de velhice para envelhecimento? Será que há diferença? Qual é a diferença de velho para idoso? Tem alguma diferença? Coloca aqui no chat para mim, tá bom? Compartilhem com seus colegas essa pergunta, essa dúvida, e já já a gente volta para discutir aqui juntinhos. Só são 2 minutinhos, um pra lá e outro cá, a gente volta já.
Muito bem, turma. O que é velhice e o envelhecimento, né, turma? O envelhecimento é o processo. Todos os dias nós envelhecemos. Então, ontem eu estava mais jovem. Ti, Júnior? O Júnior tá me dizendo aqui que apareceu os cabelos brancos nele. De onde pra hoje, foi, Júnior? Do nada, mais ou menos. Foi acontecendo o envelhecimento, né, Júnior? E Júnior ainda não me achei com nenhum cabelo branco, não, mas deve estar por aparecer, né? 33, como já diria o Cebolinha. Então, turma, hã? O envelhecimento, turma, é o processo pelo qual passamos. Hoje estou mais jovem do que amanhã, então deixa eu aproveitar a minha juventude, né? E a velhice, turma, já é o estado em que aquele idoso se encontra, a velhice, né? Que nós queremos chegar nessa fase. Nós passamos de crianças para adolescentes, para adultos e queremos chegar na velhice. A grande diferença de velho para idoso, gente, aí a questão, né? A gente sempre fala, o idoso ele não precisa ser velho, né? E muitas vezes nós somos velhos jovens, né? Nós somos velhos jovens. Às vezes nós temos atitudes que nos envelhecem, né? Que vão nos deixando velhos. É esse o entendimento que nós temos. O idoso é vigoroso, é vivedor, tem energia, gosta de estar participando, ativo, útil. O velho é aquele que vai se esquecendo, né? Fazendo só o que tem que ser feito, vai ficando esquecido. É como aquele móvel lá parado, né? Que vai só ficando velho. Então, ter noção acerca da realidade minimante dos idosos do seu município e, se possível, do estado do seu país. Como é que vivem os idosos em geral aí na sua cidade? Como vivem os idosos em geral aí no seu município, também no seu estado, no seu país, vocês já observaram? Entender as formas de violência e maus tratos contra as pessoas idosas para orientar e denunciar junto aos serviços especializados. Vocês já ouviram falar que homem não pode bater em mulher, né? Nem vice-versa. Tem o feminicídio, tem todo aquele envolvimento, né, familiar de casal. Mas também, tão importante quanto é nós também observarmos a violência e os maus tratos contra o idoso. Então, se vocês ouvirem falar, se vocês conhecerem algum idoso que está sofrendo, ou que por algum motivo sofre pressão, sofre violência, maus tratos, também você deve e pode denunciar, né, junto a serviços especializados para poder também auxiliar. Quem sabe, né, é o filho, ou é um parente, ou é uma pessoa que convive, um cuidador. Então, a gente pode também denunciar. E ainda, para tudo isso é fundamental o desenvolvimento de um comportamento ético com o próprio idoso, a família, os demais membros da família, a instituição para quem presta serviço, né? Se for, no caso de uma pessoa que trabalha nas instituições, precisa respeitar essa instituição, precisa respeitar o idoso onde ele estiver, seja em casa, seja com a família, seja no abrigo, seja na instituição, né? Sempre lembrar que nós também falamos bastante da importância do cuidador de idosos. O cuidador de idosos, ele também tem uma grande parcela de importância, pois ele se dedica a esse cuidado. Não só a família ajuda, participa, como também um cuidador, né? Até porque muitas vezes a família não tem tempo para viver, né? Para passar o tempo, passar o dia com esse cuidado. Então, muitos ou selecionam um familiar próximo
para ajudar ao cuidado ou pagam um profissional para que ele possa estar servindo, né? Cuidando de um idoso. Nós chamamos cuidador de idosos. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês participarem, né? Uma pergunta bem interativa. Quais fatores garantem o bem-estar do idoso? Que tipo de fator vai garantir o bem-estar do idoso, turma? O que vocês acham? O que é importante que nós ressaltamos para garantir o bem-estar do idoso? O que vai fazer diferença? Será que vocês conseguem identificar e responder? Posso deixar 2 minutinhos na tela enquanto vocês interagem e respondem? Ainda dá tempo, Júnior? Pois muito bem, então vamos lá. Só vou deixar 2 minutinhos e já já eu volto no VaptVupt para a gente responder essa pergunta juntinhos. Então, turma, muito bom, né? Para a gente finalizar essa aula Chopper,
como é que a gente vai garantir, né, o bem-estar de um idoso? Vou colocar aqui para vocês. Com o avanço da expectativa de vida da população, o debate sobre como preservar e estimular a qualidade de vida do indivíduo idoso é cada vez mais necessário, tá bom? Porque nós temos um grande percentual de idosos na nossa população. Nós também temos muita gente nascendo, mas também temos muita gente envelhecendo, porque a perspectiva de vida tem aumentado. E por mais que nós tenhamos passado por esse momento turbulento, né, da Covid-19, da pandemia, nós perdemos muitos dos nossos idosos, nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. Antigamente, a perspectiva de vida para um idoso era de 58 a 60 anos. Gente, 58 a 60 anos, ainda tem muita gente vivendo, né? Começando uma nova história. Assim que se aposenta, né? Começa aquela nova história para viver, novas coisas para fazer. E a gente percebe que as pessoas têm se preocupado mais em promover atividades para que o idoso participe. Investir em melhorias na saúde física e emocional dessa população torna-se fundamental para que o envelhecimento aconteça de uma forma ativa. Beleza, turma? Então, eu vou deixando aí também mais perguntinhas para vocês treinarem, né? Trabalhar esse conteúdo que a gente ministrou. E daqui a pouco, né, em outra aula, eu volto para a gente conversar mais sobre o Dia do Idoso. Gente, eu amo esse tema, gosto muito de trabalhar com idoso e eu espero que vocês também gostem desse tema, tá bom? Balança aí, movimenta aí a galera de casa para assistir essa aula com a gente. Mais tarde a gente está de volta, juntinhos. Tchau, tchau!